Imagine um banquete tão perturbador que até os próprios deuses ficaram horrorizados. Não era uma refeição comum no Olimpo. Era uma prova, um teste, e o responsável por isso foi um rei mortal chamado Tântalo. Tântalo não era um homem qualquer. Ele tinha um privilégio raro, podia sentar-se à mesa com os deuses. Filho de Zeus, ele circulava entre divindades poderosas, ouvia seus segredos e desfrutava de honras que nenhum outro mortal possuía. Mas em vez de gratidão, o que cresceu dentro dele foi arrogância. Ele começou a se perguntar: será que os deuses realmente sabem tudo? Será que são mesmo oniscientes, como dizem? Movido por essa ousadia perigosa, Tântalo decidiu colocar os deuses à prova da forma mais cruel possível. Para testar a onisciência divina, ele cometeu um ato impensável. Matou o próprio filho Pélope. Depois, esquartejou o corpo, preparou a carne como se fosse um prato sofisticado e a serviu em um grande banquete oferecido às divindades. Os deuses chegaram, sentaram-se à mesa e a refeição começou. Entre eles estava o poderoso Zeus, senhor dos céus e dos trovões. A intenção de Tântalo era clara. Se eles realmente soubessem de tudo, perceberiam o que estavam prestes a comer. Se não percebessem, ele provaria que não eram tão sábios quanto afirmavam ser. Mas o plano não saiu como ele imaginava. Assim que o prato foi servido, os deuses notaram algo errado. Havia ali uma energia estranha, uma verdade sombria escondida por trás da aparência da comida. Eles entenderam rapidamente o que havia acontecido. Apenas uma deusa acabou provando uma parte da refeição: Deméter. Naquele momento, ela estava profundamente abalada pelo desaparecimento de sua filha, Perséfone, e, distraída pela dor, não percebeu imediatamente o horror que estava diante dela. Quando a revelação veio à tona, o choque tomou conta do Olimpo. A ousadia de Tântalo ultrapassava qualquer limite aceitável, até mesmo para os padrões da mitologia grega, onde tragédias não eram incomuns. Ele não apenas desafiou os deuses, ele profanou a própria ordem natural ao matar o filho e tentar enganar seres divinos. A resposta foi rápida e implacável. Tântalo foi condenado ao castigo mais cruel que se podia imaginar. Seu destino seria o Tártaro, a região mais sombria e profunda do submundo, reservada às piores almas. Lá, ele enfrentaria um tormento eterno que refletia exatamente sua arrogância e seu crime. Ele foi colocado dentro de um lago, submerso até o queixo. A água cristalina tocava seus lábios, mas toda vez que ele tentava beber para aliviar a sede, o nível baixava, deixando-o seco novamente. Acima de sua cabeça, galhos carregados de frutas maduras pendiam ao alcance das mãos. Porém, sempre que ele estendia os braços para pegá-las, os ramos se afastavam. Fome e sede eternas, satisfação sempre à vista, mas nunca alcançada. Um sofrimento infinito, repetido para sempre. Enquanto Tântalo enfrentava seu castigo, os deuses decidiram reparar parte do dano causado. Pélope, inocente em toda aquela história, não merecia o destino cruel que lhe foi imposto pelo próprio pai. Então, as divindades o trouxeram de volta à vida. A parte de seu corpo que havia sido consumida por Deméter foi restaurada com um detalhe incomum. Seu ombro foi substituído por uma peça de marfim, cuidadosamente moldada por Hefesto, o deus ferreiro. Assim, Pélope retornou ao mundo dos vivos, marcado para sempre por essa história macabra. Já Tântalo se tornou um símbolo eterno das consequências da arrogância e da tentativa de desafiar forças muito maiores do que ele. Essa é a história do banquete que fez até os deuses se revoltarem, e do rei que acreditou que poderia enganar o próprio Olimpo.